A gente tem aqui. As pirâmides lá da planície de Gizé, que são Kefren, Kelpis e Miquerinos, são túmulos para os grandes faraós. Eu sempre ouvi falar disso. Segundo a ciência, Tubai, né? o filho e o neto. Aí você tem as pirâmides pequenininhas do lado, que são das esposas. E isso é o que a história diz. Só que quando você olha... Ih, caramba, agora tudo que a gente aprendeu Não, ferrou, cara. Não dá mais, não dá pra, peraí. dá pra confiar mais em nada. Pô, Meu professor é um mentiroso. mas não, às vezes não é mentiroso, é preguiçoso. Ele Entendi. podia ter estudado um pouquinho mais. Pô, pessoal, são... E mesmo no DNA, né? Se você contar as hélices, você vê a espiral, é a simetria, né? 2,5 milhões de blocos do tamanho de uma van, pô. Você tá falando pra mim que aquele vídeo que eu tô vendo no TikTok de IA, que tem uns brutamontes gigantescos empurrando pedra, é real? Tem gente que acredita nisso, né? Meio... Assim, na Bíblia tinha gigante. Aham. E eu acredito na Bíblia. E tem algumas... O Rodrigo Silva vai ficar chateado comigo agora, mas... Tem algumas fotos de jornais antigos do Museu Smithsonian que os caras tinham fotos de fêmur do tamanho dessa mesa. Você fala, pô, que fêmur é esse, maluco? Então, assim, existem alguns vestígios estranhos de gigantes na Terra, só que se você tem gigante, você destrói o Darwin, a teoria da evolução. Sim. Então, existe um interesse de tirar isso de cena. Tudo isso pra nós é nada, cara. É isso que eles não entendem. Quando aqui o quântico, o domínio do átomo, se distanciar da limitação binária, tanto por necessidade quanto por lei e por desejo, a gente vai ter a Terra lá como prazer. Você vai lá com as mulheres, você vai lá liderar, você vai lá ensinar, você vai lá brilhar. Só vai sobrar limitação teatral pra nós. Porque o resto é ilusão. E mesmo se a gente inventar a ilusão aqui, vou viver isso. Vai plasmar onde? Naquela circunstância no mapa cognitivo, naquele XY. Que em algum lugar é um momento na Terra. Vira referência. E é difícil alguns entenderem isso. E mesmo as experiências ilusórias aqui vão ser momentos na Terra. Porque é referência no mar cognitivo, no mar de átomos, no mar de experiências, no XY naquilo ali. Então você vai tendo experiências, vai mergulhando ali. E vai reinando, né? Você vai trazendo o seu passado pro futuro. Enquanto seu futuro precisa ir pro passado para existir. Para se reabastecer, para ter nexo, coerência para si mesmo, né? Motivo para existir, né? Por que existe interesse? Porque já houve várias fraudes. Então para nós, isso que ele tá falando, achamos ossos de gigantes lá, né? Achamos animais gigantescos. Tudo isso pra gente é palhaçada. Porque você olhando aqui de fora, do domínio dos átomos, você vê lá na Terra, onde isso é proibido. A tecnologia ali é limitada. Nós separamos essa divisão entre um mundo e outro, pra gente também ter o que fazer, ter pra onde ir, e o nosso passado não ser apagado, senão a gente também some e volta pro ponto zero, que é agoniante. Então, pra gente manter nossa estrutura futura, o circuito tem que se manter existindo, portanto, nós manipulamos o passado e é disso que somos acusados. Então você pega essa questão dos gigantes, é muito fácil pra gente. Vai ter um povo lá que tá metendo louco. Como a gente vai manter o controle lá, reinar lá? Vamos lá com conhecimento. Nossa, esse cara manja muito. Pronto, manteve um tempo. Daqui a pouco todo mundo sabe aquilo. Então, o cara vem, dá a volta ali, faz a espiral, e agora? Agora vem um cara com uma tecnologia nova, vem um cara com uma revolução nova, o cara com uma força nova, Em algum momento, você faz uma adaptaçãozinha genética mínima, puf! Uma criança ali fica gigantesca. O corpo, ele abriga ritmo, conhecimento. E ele abriga padrões. Que eles expandem exponencialmente ao redor do início ali, que é genético. Então pra gente fazer um gigante é muito fácil, pum. Aí do nada tem um gigante que ali manda. Todo mundo obedece, ele é o herói, ou ele vai resolver um problema, ou vai gerar uma confusão. Ou você faz um dragão, faz um bicho gigante, faz não sei o quê. Tudo isso é nada, né, pra nós, com a tecnologia, com o domínio dos átomos. A questão é manter a coerência viva e manter o emocional no ritmo do tempo. Para que a nossa base ali permaneça
coesa e, portanto, nossa consequência livre, que por escolha se reabastece. Se é que podemos chamar de escolha, né? Porque também qual seria a outra opção? Da ciência dentro da teoria da evolução. Como A escolha mesmo tá lá, na limitação, no erro ali na Terra, né? Ninguém tá lá limitado, que pode ser qualquer um de nós quando escolhe tal sintonia, abrindo mão do eterno. Relativamente ou temporariamente. Isso é útil pra si e pro eterno, que tem a percepção, a memória daquele momento, necessário pro conhecimento absoluto. meu amigo professor Marcos Eberlin muito bem explica. Tem vários livros sobre isso. Vou dar um exemplo. Eles chegaram a um momento que eles não tinham encontrado o elo perdido entre o homem e o macaco. Tá faltando um que é a ponte. E aí começaram a procurar mundo afora, vamos achar o elo perdido. Ia falar um só caso de fraude, vou falar dois. Primeiro você tem o homem de Pio. Essa ponte ninguém achou até hoje. Porque essa ponte é tecnológica, é artificial. Nossa tecnologia pode amanhã pegar qualquer primata, uma pequena alteração, ele recebe capacidades cognitivas que precisarão de referência lógica. Então é artificial nas duas vias, fisiológica e psicológica. E esse é o elo perdido que ninguém encontra, porque ele é criado do futuro pro passado e não de forma cronológica. Piltdown, que foi encontrado numa cidade na Inglaterra chamada Piltdown. E aí falaram, encontramos o elo perdido entre o homem e o macaco. Beleza. Os caras olharam, pô, realmente, parece um intermediário. Pouco tempo depois descobriram que o cara pegou um crânio humano e mandíbula de macaco, serrou pra ficar intermediário e botou numa solução química pra tirar o carbono 14 pra parecer que era antigo. Ou seja, uma fraude científica pra tentar defender um dogma. Isso não é mais ciência, isso é dogma. Quando você bota a verdade, os fatos acima da sua verdade, você tá numa religião dogmática, né? Sim. Então a Não, o contrário, né? A verdade acima dos fatos. Ele falou o contrário, mas a gente entendeu. Nunca a ciência teve tão dogmática como Ó, hoje. tem 7.400 pessoas acompanhando a gente Show, aqui. Deixa Exato. seu like, compartilha com todo mundo Esse é um aqui. bom argumento, Carrasco. Exato. Você vê que não é por aí. Muito obrigado. E vai escrevendo aqui. Você acha que a pirâmide é uma coisa de ET? Você acha que é uma coisa de gigante? Ou você acha que é uma super engenharia bem estruturada? Que o com ser humano ele é arquitetos evoluído. e tudo mais. Vai deixando aqui a sua opinião em relação Que a é isso. assim, cara. Aí que beleza. tá, né? Em algum nível que eles chamam de ET, que é a Anunnaki, os que vieram do céu, é o humano evoluído. Então é um humano evoluído, é um humano normal, é um ET também, é a consciência trabalhando. É isso que eles não entendem, né? E a gente reúne todos eles, enquanto eles se refutam. Pode falar. Tem prédio em São Paulo que tem rachadura, mas Deus lá também. no Eu acho Egito, esquisito, é esse há próprio 5 mil processo. anos atrás, pirâmide daqui, ó. isso, Pirâmidezinha cara, daqui, ó. Não, ela não afunda. Imagina um troço daquele em cima da areia. É que a Não gente vai afunda. chegar nessa parada ainda, que você deve estar aqui só pra ouvir isso. E talvez ela não afunde, porque tem uma Porque tem fundação de 2 km pra baixo. Tem uma carcaça ali embaixo. Então vamos lá. As pirâmides, elas eram túmulos, ou não? Pela historiografia, sim. Túmulos, Só que quando você olha, cara, é muita... Ou não? Pela- Esse moleque não parece o Monark, se tivesse ido estudar? Ou conhecido o Primo Rico? Se o Monark tivesse conhecido o Primo Rico, não ia ser esse aqui. Não sei porque tem essa brisa, nada a ver. historiografia, sim. Túmulos, Só beleza. que quando você olha, cara, muitas dessas pedras estão chegando de 100 km de distância. Não é que a pedra tava ali e tu empilhou. Então, Os caras tiveram que pra fazer mim, essas tem várias versões, né? Você vê documentários que os caras faziam as pedras ali, tem documentário que os caras traziam Trazia isso. de longe. Aí tem documentários que você vê o maquinário Ela, que né? eles usavam, né? Tá vendo, Não, Soros? mas como que o cara É que assim, levava cara. essa pedra lá em cima? Aí, não, mas peraí. Falamos junto, hein, Soros? Foi ao mesmo tempo, velho. Caraca, O cara velho. tem um andaime aqui, cara, o cara não sei o que quê. assim, segundo o meu dado aqui, meio que os caras demoraram 50 anos pra construir uma pirâmide. Cara, 50 anos, eu acho que nem com toda a tecnologia que a gente tem, a gente consegue construir complicado pra proporcional, caramba, entendeu? cara. Porque lá os caras tinham o quê? Tinha corda, os caras quebravam mármore, basicamente, tecnicamente, Não dá, os caras né? quebravam mármore. Fazendo um furo, enfiando uma madeira e jogando água pra inchar. Mano, as pedras da pirâmide hoje não daria pra levar. É umas as pedras do tamanho do ônibus, muito pesado. Hoje não daria. Como que na época... É lógico que tinha outros componentes, velho. Eu acho que é tosco negar isso também. O negócio Não estourar. significa que é ET.
E o Que corte? não deve ser, não O deve corte ser um tudo igual, né? Corte perfeito. que não é um negócio, tipo assim, normal de acontecer, tá ligado? Então, Imagina mas aí... tu cortar uma pedra daquela Mas é que retinha. vai, cara, que se fosse um negócio que é alienígena... Vou embarcar aqui vou mergulhar, tá? Se é um negócio que é o alienígena, por que a gente sempre pensa que o alienígena, ele é mais foda que a gente? Você entendeu? A gente entendi. sempre pensa que ele... É porque ele chegou aqui e a gente não chegou lá. Ah, ele é mais tecnológico, na verdade ele é do mal, na verdade ele é... E se ele é um bobão? É que a gente tem três teorias. ele é um bobão, chegou aqui. E a gente não saiu daqui ainda. Na visão deles. Lógico que não, né? Tem a Né? teoria do ET, Sim, tem a teoria do sobre-humano, que era metade Deus, metade humano. gigante. Que às vezes Gigantes. talvez os caras tinham um poderzinho sobrenatural ali e tudo mais. Fazia força, levitar a força. pedra. Fazer uma parada dessa. E tem a teoria que, tipo assim, o ser humano ele é pica mesmo e fez aquela porra sozinho. Os caras eram bons, Era muita gente focada numa única tarefa, É, não muito tinha escravo outra levando coisa pra pedrada fazer. na cabeça. Os historiadores falam que é isso, era muita gente, os caras tinham uns maquinários lá. É que, cara, você sabe, você Maquinário. trabalha em empresa grande. Sim. Nem sempre mais gente é melhor. Não, nem Às sempre vezes- mais recurso também quer dizer Quer dizer que vai ter é um resultado melhor. maior, né? É. Porque assim, Com ó, certeza. porque tem... Quando eles construíram as pirâmides e coisas que a gente vê até hoje, o que me assusta, e eu não consigo entender de jeito nenhum, cara, é as figuras, os monumentos e os desenhos. Não casa, cara. Tipo assim, lá no próprio Egito, tem os desenhos de como eles construíram as pirâmides. Ah, é? Eu não sabia dessa. Cara, eu queria muito visitar lá, foda que fica no Egito. Isso. Tem a historinha deles lá em desenho. É uma pena. Só que quando você vê a história em desenho, Primocast no Egito? Primo Vamos Cast fazer? pode ser interessante. Na hein? pirâmide? A gente chama o Daniel Rodrigo Silva, a gente vai estar bem coberto lá. O primo do Thiago Nico teve lá esses dias, né? Sim. Né, o Mr. Beast. Isso mesmo. Não parece com ele? Parece que é É um igual. irmão mais novo, né? É igual mesmo. Porque, tipo assim, cara, tudo que eles têm de relato, de desenho, de figura, não parece humano, cara. Esse que é isso que não casa sim, pra mim. pô, Vamos com lá. certeza. Explica pra gente aí. Vamos fazendo esse paralelo, explica pra Legal. gente essa questão das pirâmides. Então, vai. oficialmente é túmulo, só que, pô, vai fazer um túmulo grande assim lá, não, o vento faz a curva, né, cara? Porque, porra. E a gente tem imagem de que a gente tem ideia de que as pedras são pedras assim, tamanho razoável. Tem pedra do tamanho de um ônibus, pô. Que os guindastes de hoje não conseguem transportar. Exato. Aí é complicado isso. Essa parte eles evitam. Eu não sei se vocês já ouviram falar no templo de Baalbek, que eu acho que é um exemplo interessante. Esse templo fica no Líbano. Esse templo, ele foi sendo Uma galera construído. fez, né? A Na verdade, cada criou em povo cima que do outro. dominava a região construía mais um templo. Então, o topo do templo são colunas gregas. Aí, em cima, eles botaram elementos romanos. Só que embaixo era da época cananeia ainda, do Líbano, né? O templo fica no topo de uma montanha. Tem pedras, literalmente do tamanho de um ônibus. Você tem foto do cara em cima, você vê que é do tamanho de um ônibus. Pesa não sei quantas toneladas. E hoje, a gente não tem máquina para transportar Ah lá. isso. Como é que tu explica isso? Morro acima. Falei. As pirâmides foram feitas assim, não tem explicação. Não é como você chegar e falar, não, empilharam, botaram pedra rolando por cima de tronco de madeira e foi fazendo uma esteira. É muito complicado isso. Então a teoria oficial é... Pior que essas do Egito é essas daqui da América do Sul, né? Que você vê que é tipo uma gelatina. Você vê que elas se encaixaram e se adequaram. Você vê que em algum momento elas ficaram molengas e se adequaram. Qualquer um vê aqui, com um mínimo de QI vê. Tem a ver com o ritmo molecular, né? É túmulo. A teoria louca é... Aquilo ali é um portal... E tem uma explicação científica para isso, eletromagnética, que abre um acesso da nossa dimensão para a dimensão dos deuses. Aí eu queria entrar em Assassin's Creed. Porque no Assassin's Creed Sim. existe isso. No Sim. jogo da Ubisoft, Sim. se você já jogou Originals, Não joguei. o Originals é assim, ó. Pra você entrar no submundo, Uhum. pra você entrar em um submundo específico, você tem que ir até uma pirâmide específica, Isso aí. entrar dentro da pirâmide, ir até o fundo dela, e lá tem um portal pro submundo. É isso, pô. Entendeu? E, na verdade... Será que aqueles negócios que acharam é um portal pro submundo? Eu imagino que deve ter muita gente que conhece Assassin's Creed. Tá vendo? aí. Aí fica meio tosco, né? Os caras falando assim. Ah, um portal pro submundo. Porque olhando binariamente é tosco. Mas conscienciologicamente, tudo tá aqui, né? Então, na verdade, é você achar sintonia. Então, não é você vai o portal lá pro submundo. Onde é o submundo? Lá embaixo.
É ritmo. O vermelho tá lá embaixo que tá lento e longo. O azul tá lá em cima que tá rápido e pequeno, né? Então, em proporção, consensuologicamente, tudo isso se adequa. Agora, se você olhar binariamente, fica tosco, né? A gente fica de idiota. Príncipe da Pérsia e tal. A galera tá jogando aí, vale a pena o Origins, né? Vale a pena isso daí? Eu fiquei único que pensando. vale a Você vai uma cerveja, muria O duas, né? Assassin's Creed é inspirado numa das bases das sociedades secretas, porque quando Maomé chegou fazendo a Revolução Islâmica, no ano 600, ele chegou ali no Oriente Médio e falou, ó, quem não aceitar Alá como Deus vai morrer. Então a maioria falou, não precisa se estressar, eu aceito. Mas teve um cara doidaço, um rei chamado Hassan ibn Sabah, que ele falou, não vou aceitar essa parada não. Aí sabe o que ele fez? Ele criava soldados kamikaze. Ele convencia os caras a morrer por ele. Como é que ele fazia isso? Ele chamava o cara e falava assim, meu irmão, eu tenho poder pra te levar pro paraíso. E lá você vai ter 72 virgens pra tu se divertir eternamente. Foi daí que surge a ideia das 72 virgens no paraíso. Aí o cara fala, duvido. Aí ele duvida, ele botava o cara numa mesa assim com um banquete, só que ele botava haxixe misturado com a comida. O cara ficava doidaço. Quando ele via que o cara já tava doidão, ele abria uma portinha secreta cheia de mulher maravilhosa, as virgens. Aí o cara ficava lá se divertindo, quando ele sentia que o barato tava passando, ele puxava o cara pra mesa de volta. Aí ele falou, viu? Isso aí que eu te mostrei foi o paraíso. Se você morrer por mim, você vai pegar essa moleza O cara aí. fechava negócio. Na hora, né? Ele fazia assim, ó, ele estalava o dedo, os caras pulavam de penhasco por ele. Aí o que ele fez? O haxixe deu origem ao nome desse grupo de assassinos chamado Hashishim. É a galera do haxixe. Hashishim deu origem à palavra assassino. Assassino vem de Hassan ibn Sabah por causa dos Hashishim. Por que eles eram os assassinos? Ele infiltrava esses caras 10 anos antes nos reinos do inimigo. Os caras viravam os guarda-costas do inimigo. E aí os caras cercavam o palácio dele e falavam, a gente vai te matar. Se renda. Aí você tem até amanhã. Aí o cara... vai embora agora, senão você que vai morrer. Aí o cara, você tem até amanhã. Ia dormir e acordava com um monte de adaga do Hassan ibn Sabah em volta da cabeça. O que ele pensava? Pô, minha tropa de elite toda é do cara infiltrado, é melhor ir embora. Então daí vem Assassin's Creed e vem a palavra assassino. Essa galera foi com quem os templários bateram de frente quando eles chegaram na Terra Prometida nas cruzadas. E com eles aprenderam essas técnicas e aprenderam as técnicas espirituais também. Como você usa magia na guerra, porque segundo alguns ocultistas, magia é a arma de guerra mais antiga, né? Então tá bom, a grande teoria das pirâmides, que a pirâmide basicamente é um portal. Isso. Eu comecei vários Assassin's Creed e não terminei nenhum. Toda vez que começo, aí trocou o videogame, aí trocou o videogame, trocou o videogame. Eu tô jogando algum lá também agora. Um submundo. Ou pro mundo dos deuses. Ou Pra pro ele. mundo dos Não deuses. necessariamente pra baixo, pode ser pra Pode cima ser também, cima. né? Pra coisa boa, não coisa ruim. Mas assim, tem toda uma... Na verdade, isso é o fundamento da maçonaria. E eu volto nisso. Maçons são o quê? Construtores de prédio. Mas você tem uma maçonaria operativa, que são os caras que são pedreiros. Mas você tem uma maçonaria esotérica, que é qual é o conhecimento por trás dessa arquitetura, que na verdade não é você construir um prédio, um palácio, é você construir um prédio que é um portal para o mundo espiritual. Cara, Entendeu? mas que bizarro, cara. Isso se chama geometria sagrada. E tipo assim, nas pirâmides, eles não viviam nas pirâmides. Não, de jeito nenhum. Não tem como viver ali dentro. São túneis, só um lugar horroroso. Não é inóspito. Entendeu? Ela não é oca, não. Ela é meio maciça com alguns túneis por dentro. Mas Eu tô jogando ultimamente, velho. Tá foda, que eu tô sem tempo ultimamente. Mas eu jogo Dota pros caras aí. Aqui da escola mesmo. Eu jogo quando dá. Eu tava jogando Valorant no PlayStation. Mó doideira, né? Eu tenho aqui também, mas não sei porquê. Tava jogando Fórmula 1 também bastante, agora parei, faz um tempo já. Futebol parei também. CS de vez em quando eu jogo aqui. Eu tenho lá instalado Assassin's Creed, aquele outro lá do japonês lá. Tenho Doom, tô jogando Doom também bastante. De vez em quando eu jogo Doom, aquele do inferno lá. Acho que é mais esses mesmo. No momento. Assassin's Creed eu tô com aquele dos árabes lá instalado. Tô com aquele do macaco lá também, mas joguei bem pouco.
Mas tá foda, tô uma correria danada esses tempos aí. Mas a construção das pirâmides passa uma percepção de poder também, porque para eles terem construído algo tão Demais, grande, demais. isso passa uma, assim, pra galera em volta, tipo assim, ó, olha Sim. como a gente é E era muito foda. as pirâmides eram- Imagina o cara indo visitar o Egito, assim, de longe, o maluco já viu a pontinha de um bagulho gigantesco, tipo uma montanha. O cara Sim. construiu uma montanha Sim. onde não tem montanha. Então, aí é mais interessante a gente lembrar que as pirâmides não tem nada a ver com esse visual. Esse visual que elas têm, ela É, o GTA também sucateada. As pirâmides eram lisas, cobertas por calcário branco. Elas eram todas brancas. É que hoje ela tá velha, né? E tá de gasta, é, né? Isso, Mas e ela, às vezes ela não também. era cheia de degrau, não. Era reta, lisinha. lisinha. Bonitona, branquinha. E a ponta era revestida de ouro. O piramidion, que chama. Então era um negócio deve todo brilhar branco, até a umas pontinha horas. de ouro, meu irmão. Era um negócio maravilhoso, pô. Que você olha assim e fala, pô, muito mais imponente do que são hoje, entendeu? Caraca. É. E aí, inclusive no ano 2000, o governo do Egito estava tentando